Há um som que o mundo esqueceu. Um som que não nasce de instrumentos, nem de vozes humanas. É o eco do princípio. O sopro que deu forma ao invisível, que moveu o caos e acendeu o primeiro raio de luz. Um som que antecede o tempo e persiste nas dobras da eternidade. Chamam-no de o sopro divino. Poucos o ouviram, menos ainda o compreenderam, pois esse som não vibra no ar, ele atravessa o espírito. É o fôlego do Criador, a respiração do próprio Deus, o mesmo que um dia se inclinou sobre o pó e transformou cinzas em vida. Mas com o passar dos séculos, o homem se esqueceu do som que o fez nascer, o mesmo sopro que o criou. Agora parece distante, como se o vento sagrado tivesse sido aprisionado pelo silêncio do pecado. A humanidade respira, mas já não vive, caminha, mas sem direção, fala, mas sem alma. Contudo, há mistérios que não se apagam, ecos que sobrevivem ao tempo, guardados nos escritos antigos e nas vozes dos profetas. Eles falavam de um vento que viria novamente, de um espírito que atravessaria os vales da morte e devolveria vida aos ossos esquecidos. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao vento: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Essas palavras não são apenas memória, são aviso, são promessa. Porque o mesmo fôlego que um dia formou Adão, o mesmo que moveu os ossos de Ezequiel, o mesmo que saiu dos lábios de Cristo quando ele entregou o Espírito, ainda está se movendo, invisível, silencioso, real. E quando esse sopro voltar a soprar em plenitude, nada permanecerá como está, nem os vivos, nem os mortos. Hoje você ouvirá sobre esse mistério, o poder esquecido que atravessa a carne, o tempo e o túmulo. O som do Deus que respira sobre a criação e desperta aquilo que o mundo já julgava perdido. Este é o segredo dos ventos eternos. Este é o sopro divino. No princípio, não havia som, não havia forma, nem luz, nem sombra. Apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vivo. Dentro dele, algo se moveu. Não uma palavra, nem um gesto, mas um fôlego. Um sopro invisível que atravessou o nada e fez o vazio estremecer. Então, o impossível aconteceu. O nada se tornou som, e o som se tornou criação. Foi o primeiro eco do universo, o sopro divino. Deus respirou e a realidade começou a existir. O vento de sua boca varreu o abismo e o caos se curvou diante da ordem. As estrelas acenderam-se como faíscas de um hálito sagrado. O oceano ouviu o comando do Espírito e ganhou forma. E a poeira do chão, tocada por esse vento, se transformou em carne viva. Tudo o que respira, respira porque nada tem vida fora do seu ar. Até mesmo os anjos, antes de cantarem, receberam o primeiro som de suas narinas. O universo inteiro é sustentado por esse fôlego, invisível, eterno, poderoso. Mas com o tempo, o homem esqueceu de onde veio o seu ar. Ele passou a respirar, mas sem consciência do dom. A cada suspiro, carrega dentro de si uma centelha do Criador, mas vive como se o ar lhe pertencesse. E é assim que o mundo se torna mais silencioso, mesmo com tanto barulho. Porque há diferença entre respirar e estar vivo. Quando Deus formou o homem do pó, ele não apenas moldou um corpo, ele preparou uma morada para o seu sopro. Mas quando o homem escolheu o pecado, essa morada foi contaminada. A presença que antes caminhava com ele no jardim recuou, e o ar, que antes era puro, tornou-se pesado. O fôlego que o ligava ao céu foi trocado pelo hálito da morte. Desde então, o homem vive em busca de um som que não sabe mais reconhecer. Procura o vento do Éden em músicas, em filosofias, em religiões, mas o que busca não é externo, é o fôlego perdido dentro dele. O mundo inteiro respira, mas está sufocado. Milhões de vozes falam ao mesmo tempo, mas quase nenhuma ouve o espírito que ainda sussurra no meio delas. O sopro divino não desapareceu, ele apenas silenciou.
esperando o momento em que corações voltariam a escutá-lo, porque o Espírito de Deus não impõe, ele sopra, e quem quiser ouvi-lo precisa antes se calar. Mas o homem moderno teme o silêncio. Enche o tempo com ruído, com pressa, com distrações, e quanto mais fala, menos percebe o vento que passa. Um vento que sopra sobre montanhas e desertos, mares e cidades, almas e corpos, procurando espaço para reviver o que já morreu. O Criador ainda respira sobre sua criação, mas não com o mesmo sopro da origem. Agora, o ar que sai dele traz juízo e misericórdia, porque o tempo está caminhando para o seu último fôlego. Tudo o que começou com o sopro terminará com ele. O mesmo vento que criou a vida será o que anunciará o fim das eras, e aqueles que nunca o ouviram temerão o som de sua aproximação. Por isso, o Espírito ainda chama, ainda move, ainda desperta os que dormem, pois há algo mais antigo do que o nascimento e mais inevitável do que a morte: o retorno do sopro divino. Ele já se levanta entre os ventos, atravessando gerações, despertando corações, separando os que respiram do alto dos que respiram o pó. O vento que um dia soprou sobre o barro ainda sopra hoje, mas agora não busca formar corpos, busca ressuscitar almas. E quando esse sopro se manifestar plenamente, todo silêncio cessará. O ar se tornará voz, e o mundo inteiro se lembrará. A vida começou com o fôlego de Deus e terminará quando ele inspirar de volta tudo o que é seu. O profeta foi levado não por escolha, mas por força. O vento o tomou, o ergueu acima da terra e o lançou no meio de um vale coberto de ossos, tantos que o chão parecia feito de morte. Não havia som de vida ali, apenas o eco do tempo. Cada osso era um testemunho esquecido, guerreiros que caíram, vozes que se calaram, promessas que nunca se cumpriram. O profeta caminhava entre eles, e o Espírito o fez ouvir o som do silêncio absoluto. Nada pulsava, nenhum coração batia, nenhuma respiração. Era o retrato da humanidade sem Deus. E então a voz veio, não uma voz comum. Era o som do próprio sopro que havia criado o mundo. Ela perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel não respondeu com certeza. Disse apenas: Senhor, tu o sabes. Porque diante do impossível, só Deus tem a última palavra. Então a ordem foi dada: profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta falou, e algo começou a acontecer. Primeiro, um som distante, o som de ossos se chocando. Depois, o chão tremeu. Os ossos começaram a se juntar um a um, como se uma força invisível os reconectasse. Músculos surgiram, nervos se formaram, a pele os cobriu, mas ainda estavam mortos. Tinham forma, mas não tinham vida. Tinham corpo, mas não tinham fôlego. E Deus falou de novo: profetiza ao Espírito. Dize ao vento: vem dos quatro cantos, ó sopro, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E quando o profeta repetiu as palavras, o vento se moveu. Não um vento comum, era o mesmo sopro que viera do Éden, agora descendo sobre o vale. Ele penetrou nos corpos, invadiu as veias, encheu os pulmões vazios, e os mortos se levantaram. De repente, o Vale da Morte se transformou num exército, não qualquer exército, mas o exército do Senhor. Aquela visão não era apenas sobre ossos antigos, era sobre nós, porque o mundo moderno é o mesmo vale. Milhões de almas andam por aí com olhos abertos e coração seco, vestindo carne, mas sem vida verdadeira. Falam, trabalham, sorriem, mas o Espírito não está nelas. Vivem sem perceber que já estão espiritualmente sepultadas. Deus ainda pergunta: poderão viver esses ossos? E ainda ordena: profetiza, porque o sopro divino não é apenas para criar, é para restaurar. Ele entra onde há desespero, sopra sobre ruínas, desperta o que parecia perdido. Mas só sopra onde há fé,
onde alguém ainda crê que o impossível pode respirar de novo. E talvez essa seja a maior profecia dos nossos dias. O Espírito voltará a soprar sobre os ossos secos desta geração. Aqueles que o mundo já declarou mortos, esquecidos, condenados, Deus os levantará, não para que vivam como antes, mas para que se tornem soldados da luz no meio das trevas. O mesmo vento que passou pelo vale de Ezequiel ainda atravessa os desertos da terra. Procura corações rachados, almas cansadas, mentes vazias. Procura onde pousar, e quando encontra um espaço, tudo muda. Porque onde o Espírito sopra, a morte perde o domínio. Onde o sopro divino toca, o impossível se curva. O vale está diante de nós outra vez. Mas desta vez, o profeta não é apenas um homem. Somos nós. E a voz ainda ecoa. Profetiza, filho do homem. Sopra sobre os mortos, e eles viverão. O sopro não permaneceu apenas sobre ossos antigos ou sobre o vale esquecido. Ele se moveu para dentro do homem, porque a criação não termina fora de nós. Ela continua em cada coração que ainda pode ouvir. Quando Cristo expirou na cruz, não foi apenas um suspiro humano. Foi o retorno do sopro divino ao céu, carregando o peso do mundo, mas preparando o caminho para que o Espírito descesse novamente. 3 dias depois, quando a pedra do túmulo foi removida, o mesmo sopro desceu e o impossível aconteceu. O Filho de Deus se levantou. O ar que antes carregava o cheiro da morte, agora transbordava vida eterna. Essa respiração não é apenas história. Ela habita ainda hoje em quem se permite abrir espaço. Quando o Espírito entra, o corpo se torna templo e a alma desperta para a luz que antes estava oculta. Cada coração é um vale, cada mente é um túmulo, e o sopro de Deus é a força que os levanta. Ele não faz barulho, não anuncia sua chegada com trombetas humanas. Ele se infiltra silencioso, mas inescapável. Onde ele passa, o antigo poder da morte perde a força. Onde ele habita, o impossível se torna possível. O homem que antes andava em sombras sente uma centelha no peito, uma vida que não vinha dele. O Espírito sopra sobre dúvidas, sobre medos, sobre pecados antigos, e cada suspiro divino reconstrói o que estava quebrado. Não é apenas regeneração, é ressurreição interna, antes mesmo que o mundo perceba. Aqueles que eram secos, frios, adormecidos, começam a mover-se. Cada lágrima verdadeira, cada arrependimento sincero, cada oração feita em espírito e verdade é uma brisa do sopro divino, acordando a alma. E o mundo segue cego. Milhões respiram, mas não vivem, falam, mas não ouvem, caminham, mas permanecem sepultados por dentro. Mas o vento sagrado ainda sopra. Ele encontra uma fresta, um coração que não desistiu, uma fé que não se extinguiu, e ali ele se manifesta. Um sopro invisível, porém mais forte que tempestades, mais penetrante que qualquer morte, mais decisivo do que qualquer lei humana. O sopro que elevou Cristo do túmulo está pronto para elevar todos aqueles que se permitem ouvir. Não importa quão seco esteja o coração, quão pesado esteja o espírito, quão longe a alma tenha caído. Onde o sopro toca, a vida desperta. Onde ele habita, a morte se curva. Onde ele entra, o impossível respira. Mas o mistério vai mais fundo. O espírito não se limita ao corpo físico. Ele penetra nas sombras da mente, nos cantos esquecidos da memória, nos sonhos abandonados, nos desejos que a humanidade sepultou por medo, culpa ou vergonha. Ele soprou sobre Adão e o homem se tornou alma vivente. Ele soprou sobre o Filho e a morte foi vencida. E ele quer soprar dentro de cada um que o busca, varrendo o pó acumulado de dores, traumas e medos e reconstruindo um ser capaz de caminhar em luz. O sopro não apenas desperta, ele ilumina. Cada inspiração divina revela a presença de Deus nos detalhes mais íntimos, no silêncio do coração, na solidão do espírito, na fome por justiça, na sede por verdade.
Quem se deixa tocar sente algo inexplicável, uma paz que atravessa o corpo, uma clareza que atravessa a mente, uma força que desafia até mesmo o desespero mais profundo. É o toque do Criador, invisível e irresistível. Este é o mistério que poucos compreendem. A ressurreição não é apenas um evento futuro. Ela começa agora, dentro de cada homem que se deixa habitar pelo vento de Deus. A carne pode ainda estar fraca, o mundo ainda escuro, mas o sopro do Altíssimo está vivo. Quem ouve esse som interno já caminha entre os mortos e os vivos, entre o que foi perdido e o que será restaurado. E a cada sopro há transformação. As lágrimas se tornam rios que irrigam almas secas. O arrependimento se torna lava, que derrete o gelo do orgulho. A fé que parecia extinta renasce, como uma chama no meio de uma noite sem fim. É o mesmo vento que deu origem à vida, o mesmo que varreu Jerusalém no Pentecostes, que agora entra em nós para criar templos vivos, para formar homens e mulheres capazes de resistir à escuridão, de portar a luz que muitos já esqueceram. O sopro ainda se move, ainda procura, ainda chama. Ele não depende de fama, de poder ou de multidões. Ele precisa apenas de um coração aberto. Um único coração pode bastar para que a vida se espalhe, para que a esperança floresça, para que o impossível se manifeste. Pois onde ele entra, nada permanece igual. Onde ele habita, a morte perde domínio. Onde ele toca, o impossível respira, e o mundo silencioso volta a ouvir o som que o fez existir. O sopro que despertou ossos secos e ressuscitou a alma de Cristo não permaneceu limitado. Ele se espalhou, invisível e poderoso, até que, num dia marcado pela eternidade, varreu Jerusalém como um vento impetuoso. Não era brisa suave, nem sussurro fraco. Era o sopro do Altíssimo em sua plenitude, vindo de repente, como fogo, penetrando casas, ruas e corações. Aqueles que antes andavam temerosos sentiram uma presença que não podiam ignorar. O ar parecia carregar língua e som, mas também sentido e verdade, enchendo cada peito com coragem e temor, amor e arrependimento. Línguas de fogo repousaram sobre cada cabeça e o Espírito se fez visível apenas aos olhos da fé. Os apóstolos, homens comuns, transformaram-se em portadores do sopro divino. Não precisavam de armas nem de estratégia. Suas palavras tornaram-se vida. Suas vozes se tornaram vento capaz de atravessar nações. O mundo começou a perceber que havia algo maior do que reis, impérios ou templos. Algo que respirava dentro dos homens e soprava sobre toda a criação. A mesma força que criou Adão, que despertou Cristo e que levantou os mortos no vale de Ezequiel, agora habitava os corações de simples pescadores, cobrindo-os de poder e visão. Onde antes havia medo, surgia coragem. Onde havia ignorância, surgia revelação. Onde havia apatia, surgia paixão. O sopro divino se manifestava não apenas em milagres visíveis, mas na transformação invisível do espírito humano. Cada alma tocada tornava-se um templo vivo, e cada templo irradiava vida para aqueles ao redor. Mas a manifestação não parou nos limites de Jerusalém. Como vento, ele se moveu além das ruas estreitas, pelas cidades, aldeias e desertos, penetrando onde nenhum homem o buscava. Milhões de ossos secos caminham entre os vivos. Milhões de corações clamam por algo que não sabem nomear. O Espírito procura, como naquele primeiro dia, aqueles que estão dispostos a ouvir. Ele não vem apenas em massas ou eventos grandiosos. Ele se infiltra nos corações, nas casas silenciosas, nos momentos de solidão, nas lágrimas que ninguém vê. Cada sopro, cada centelha é um passo na ressurreição de uma humanidade esquecida. O sopro que tocou Jerusalém não se limitou a um lugar ou a um tempo. Ele continua a soprar, atravessando séculos, culturas e gerações. Onde há fé verdadeira, ele encontra morada. Onde há arrependimento, ele renova a esperança.
Onde há espírito disposto a ouvir, ele desce como vento, trazendo vida onde havia morte. Ele varre as dúvidas e os temores, sopra sobre cada palavra esquecida, cada oração não respondida, cada promessa abandonada. Porque o Espírito não apenas restaura, ele amplia, ele transforma indivíduos em mensageiros, corações em templos, momentos em eternidade. O mesmo sopro que moveu os ossos secos, que despertou Cristo e que tocou os apóstolos, ainda se move hoje, silencioso, invisível, mas irresistível. Aqueles que o recebem não apenas sobrevivem, eles vivem com poder, luz e propósito. Cada sopro interno é uma revolução silenciosa, capaz de virar destinos, curar feridas profundas e acender o que parecia extinto. E o mundo permanece muitas vezes alheio. Mas aqueles que sentem o vento, aqueles que escutam o sopro e permitem que ele passe, sabem que nada será igual. O Espírito não apenas vem, ele invade, transforma e eleva. O impossível se torna possível, o silêncio se torna voz, a morte se curva à vida. Onde ele sopra, a história muda, porque o sopro divino nunca se cansa de soprar, nunca se esgota, nunca se limita. Ele é eterno, invisível, invencível. E cada um de nós é chamado a ouvir, a permitir que ele entre, a deixar que ele transforme o que parecia perdido em fonte de luz. O vento ainda se move, a chama ainda dança, a vida eterna ainda pulsa para aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações para receber. O sopro que um dia atravessou Jerusalém continua hoje em cada alma aberta, porque o mesmo Espírito que desceu em fogo também pode subir como vento, cobrindo a terra inteira, despertando mortos, acendendo templos, espalhando luz sobre trevas que pareciam invencíveis. Aquele que ouve não volta a ser o mesmo. O sopro que passa não retorna. Ele transforma, ele convoca, ele levanta. Cada coração que recebe o Espírito torna-se uma trombeta silenciosa, um farol no meio da noite, um testemunho vivo de que a morte não tem a última palavra. O sopro divino ainda se move e ninguém pode contê-lo. O sopro divino não se limita a um tempo ou lugar. Ele atravessa eras, mares e continentes, movendo-se sobre toda a criação, tocando o que está escondido, curvando o que parecia firme, despertando o que parecia morto. O mesmo vento que formou os mundos, que levantou Cristo, que soprou sobre os ossos secos e que desceu em fogo sobre os apóstolos, agora percorre cada coração disposto a ouvir. O mundo inteiro é um vale de ossos secos. Cada cidade, cada casa, cada alma perdida é um fragmento da criação que precisa ser tocado, insuflado de vida novamente. E aqueles que creem, ainda que em segredo, recebem o sopro invisível que transforma tudo. Porque o sopro de Deus não apenas restaura o corpo, não apenas acende a alma, ele ressuscita a essência do homem, preparando cada vida para a eternidade. Imagine a terra inteira respirando sob esse vento. Cada árvore, cada animal, cada homem e mulher tocados pela vida eterna. O sopro percorre os desertos da solidão, atravessa os labirintos da dúvida, invade os templos silenciosos e os corações esquecidos. Onde ele passa, a despertar. Onde ele habita, a transformação. Onde ele permanece, a vitória sobre a morte. E assim se cumpre a promessa. Todo aquele que foi tocado pelo Espírito se torna testemunha do impossível. Cada lágrima, cada oração, cada momento de entrega se torna centelha que reacende a humanidade. O sopro que levanta mortos também desperta a fé adormecida, reacende a esperança que parecia extinta, transforma a vida ordinária em eternidade. Mas o mundo ainda caminha entre sombras. Muitos respiram sem perceber que o sopro divino ainda se move entre eles. Milhões vivem como se não houvesse luz, como se não houvesse ressurreição. Mas o vento de Deus não falha, ele não se cansa. Ele se infiltra onde pode, penetra onde ninguém espera
e insufla vida em corações e mentes que aceitaram ouvir. Cada respiração divina é um convite. Levanta-te, caminha, vive de novo. A ressurreição não é apenas um ato do passado ou promessa do futuro. Ela é agora, aqui, dentro de quem permite que o sopro de Deus entre. É a transformação que começa na alma e se espalha pelo corpo, pelo espírito, pelo mundo. Cada vida tocada torna-se testemunha viva. Cada coração despertado torna-se farol. Cada alma restaurada torna-se mensageira do vento eterno. E quando o sopro divino percorrer toda a terra, cada murmúrio de vida será lembrança da criação, cada pulsar será eco do Éden, cada batida de coração será testemunho de que nada escapa à respiração de Deus. Porque aquele que soprou sobre os ossos secos, que levantou Cristo, que desceu em fogo sobre Jerusalém, ainda sopra hoje. E aqueles que ouvem, que recebem, que permitem, nunca mais serão os mesmos. O sopro de Deus está aqui. Ele chama, ele desperta, ele transforma. Onde ele passa, a morte perde o domínio, a escuridão se curva e a vida eterna se manifesta. E cada alma que se deixa tocar torna-se parte desse milagre invisível e irresistível, caminhando entre os vivos e os mortos, entre o tempo e a eternidade, carregando a prova de que o sopro de Deus nunca falha, nunca cessa, nunca morre. O sopro divino nunca cessou. Ele atravessou o nada, percorreu a criação, entrou em ossos secos, ressuscitou Cristo, desceu em fogo sobre os apóstolos e ainda hoje busca moradas silenciosas. Ele não espera multidões, espera corações dispostos a ouvir. Cada suspiro divino é convite, cada sopro é promessa. A vida onde havia morte, a luz onde havia trevas, a esperança onde havia desespero. O mundo que conhecemos é apenas sombra do que poderia ser. Milhões respiram sem realmente viver, caminham sem realmente estar despertos. Mas o sopro que tudo cria e tudo sustenta ainda se move entre nós, invisível e irresistível, pronto para restaurar, transformar e ressuscitar. Ele não vem apenas para aqueles que clamam alto, mas para aqueles que silenciosamente se rendem, que se abrem, que permitem que o impossível entre. O sopro de Deus não é passado, nem apenas promessa futura. Ele é agora. Ele está dentro daqueles que desejam ser mais do que carne e osso, que desejam ser templos vivos, que aceitam a vida eterna em meio à morte, a luz em meio às sombras. Aqueles que ouvem não apenas respiram, eles caminham entre os vivos e os mortos, entre a história e a eternidade, carregando o testemunho do impossível. E assim, cada um de nós é chamado. Ouve o vento que atravessa teu coração. Permite que ele transforme o que parecia perdido. Aceita o sopro que desperta a fé, reacende a esperança e levanta os que estavam caídos. O sopro divino não falha, não se esgota, não recua. Ele chama, desperta, transforma. Ele ressuscita. Se esta mensagem tocou teu coração, compartilha esta luz antes que a escuridão aumente. Não permita que o sopro passe sem que você o reconheça. Permite que ele entre, respire dentro de ti e transforma a tua vida. O vento ainda se move, o fogo ainda arde. O sopro divino está aqui. Escuta e deixa que ele viva dentro de ti.